Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o canal. Está começando agora o primeiro vídeo da série Gigantes do Futebol Brasileiro. E nesse primeiro episódio da série a gente vai começar falando de Arthur Fred, que eu não sei pronunciar o nome, mas o nome dele se escreve assim e se pronuncia assim. É importante ressaltar que não foi ele que trouxe o futebol para o Brasil. Embora ele tenha sido o primeiro rei do futebol brasileiro, quem trouxe foi Charles Miller, um inglês que trouxe, assim como o futebol, o jeito de se jogar como o inglês, no caso, com o bigodinho e também o cabelo arrumadinho padrão, que era geralmente repartido no meio. Porém, Charles Miller, nascido em 1842, filho de alemão, não seguia essas regras. Ele era um pouco meio pardo, até porque sua mãe era descendente de negras, e o seu pai totalmente alemão. Ele nasceu em São Paulo e desde sempre foi um jogador muito diferente dos outros, pois era muito magrelo e alto. Considerando isso, ele tinha um jeito diferente de jogar, que não se encaixou muito bem no seu primeiro clube, que foi a Germania. A Germania tinha a característica dos seus atacantes serem mais altos e fortes, como o tradicional pivô, que desde sempre foi o principal estilo dos atacantes, o pivô, o cabeceário. Porém, ele não seguia essa regra. Ele geralmente era mais conhecido pelos seus dribles, era muito liso e com pouco tempo teve que sair do Germania por causa que não conseguiu se encaixar no estilo treinador. Conversou bastante com seu pai e sua família que gostavam do clube, e já que esse clube tinha origem alemã, e ele acabou saindo para o Ipiranga. Porém, desde sempre, ele nunca foi tão fiel assim a seus clubes. Ele gostava muito das zonas mais pobres, pois ele cresceu acompanhado com elas. Então, mesmo ele sendo um jogador de classe média, digamos assim, ele jogava bastante. Era muito comum vê-lo em peladas e futebol de rua, em jogos que não oficiais e que ainda assim alegravam muito os espectadores. E continuando um pouquinho falando dos clubes dele, ele já passou também pelo São Paulo, não tão conhecido como hoje, naquela época no São Paulo diferente, Flamengo, Santos e diversos outros clubes, incluindo até mesmo clubes que a gente não conhece, porque eram principalmente conhecidos por serem de campeonatos não oficiais, ou seja, campeonatos de várzea que eram muito comuns na época, e ainda são hoje. Ele teve suas passagens que foram meio conturbadas, principalmente no começo, já que seu estilo de jogar era muito diferente dos demais jogadores que faziam parte do ataque. Mas voltando um pouco para ele era um jogador do povo, digamos assim, uma pessoa do povão. Gostava bastante de ir para festas, saía de noite bem tarde, chegava bem tarde em casa. Isso era comum dele, tanto até que esse comportamento foi muito mal dele quando ele foi para a sua futura seleção, que era a brasileira, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que naquela época só tinha essas duas federações juntas. Mas, falando um pouco mais da sua trajetória, ele em si no Germania foi muito mal, como eu acabei falando. Ele não conseguiu jogar muito bem e acabou tendo que sair para o Ipiranga, onde foi seu principal destaque. Da Federação Esportiva de São Paulo, que naquela época queria acabar com a antiga e acabar com todos os campeonatos, criando só um campeonato dos clubes mesmo e não de jogadores e clubes da várzea, acabou tendo que fazer uma decisão difícil, onde ou eles acabariam perdendo muito remuneração que eles tinham na época, ou eles acabariam se fundindo, onde Fred ele teve muitas turbulências em sua carreira por causa disso, já que ele gostava muito de jogar no futebol de várzea. Tanto até que era muito comum ele pedir pro técnico deixar de jogar um jogo, deixar de sair de uma concentração, por exemplo, para ir jogar esses campeonatos locais da sua cidade, já que ele era amigo do povo, digamos assim. Agora, vou falar um pouquinho dele na sua passagem do primeiro campeonato de destaque, em 1912. Foi artilheiro da Copa de São Paulo. Ele realmente tinha jogado bastante com seu novo estilo. O Ipiranga naquela época era um dos times mais fortes e ele estava numa turbulência. Teve que, com o tempo, com essa criação, teve que ser separado do clube, mas mesmo assim aquele foi a porta de entrada para o mundo dele, digamos assim. A porta que ele teve para mostrar que ele realmente era um jogador diferente daquela época, tanto até do seu estilo de jogo e dentre outras coisas. Ele passou uma passagem breve por São Paulo, mas sua principal participação, sua principal marco na história foi com a criação de uma seleção, digamos assim. Ele fez alguns jogos amistosos com alguns outros times de seleções, como por exemplo a Argentina e etc. E ele realmente havia se saído bem. Naquela época o Brasil basicamente não tinha time que perdesse para ninguém. E com a criação dessa seleção não foi diferente. Acabaram se juntando a seleção que era de São Paulo e do Rio de Janeiro e formaram as seleções mais fortes. Fried naquela época, convocado geralmente, da maioria das vezes, sempre esteve presente nas participações de grandes jogos que a seleção teve. Seu apelido, mais conhecido pelos argentinos como El Tigre, foi um dos apelidos que mais pegou na época para ele, já que ele realmente tinha essa característica de ser um jogador muito importante para a seleção. Era o diferencial que tínhamos naquela época. Com todos esses resultados bons,
Ele, e junto com o resto da seleção, foram convidados para seu primeiro campeonato fora do Brasil. Passaram por vários dias e várias horas viajando de barco, treinando. E em uma dessas noites que acabaram tendo, foi um dos principais eventos que aconteceu para que a seleção realmente entrasse focada dentro de campo, onde todos estavam tristes e abalados, já que eles não tinham contato com basicamente ninguém naquela época, já que eles não tinham celulares como hoje em dia. Então eles acabaram criando uma banda dentro dos próprios jogadores. Ele, Fred, participou dessa banda, se não me engano ele tocou alguns instrumentos. Não foi uma banda oficial, mas uma banda que realmente serviu para distrair e contrair um pouco. Chegando à França, foi um dos choques de realidade para muitos jogadores, que não sabiam como era fora do país e acharam muito bonito e ficaram encantados. Era muito comum também esses jogadores voltarem muito tarde aos seus hotéis, o que acabou pegando muito mal para eles, onde o treinador deu várias reclamações e acabaram tendo que impor muitas regras, incluindo não chegarem depois de 10 horas. Fred acabou quebrando essas regras e por muito pouco não ficou de fora desses jogos. Mas ainda assim, ele continuou em sua participação e foi muito importante para os jogos contra, por exemplo, a seleção da França, que até aquela época, na Europa, não conheciam ninguém desses jogadores. Só conheciam seus apelidos. No caso, como por exemplo do Fred, é o Tigre. Engoliu um pouco da sua jornada. Ele que passou mais ou menos uns 30 anos na sua carreira futebolística, teve seus dados divulgados na mídia recentemente, pelo livro, é claro, e são muitos variáveis, até porque naquela época a gente não tinha televisões e jornais que realmente armazenavam essas informações. Mas uma coisa que era certa, sua média de gols era de 0,928, maior que de Pelé, que era 921. Ele, com o decorrer da carreira, realmente foi muito importante e continuou jogando muito bem até seus 40 e poucos anos. Se não me engano, foram 46. Ele conseguiu se manter em alto nível, mas teve que se aposentar. E após o término da sua carreira, ele parou realmente para se cuidar mais. Conseguiu construir a família do jeito que ele sempre quis e realmente conseguiu se estabelecer. Porém, com seus vários problemas que ele tinha, como por exemplo, os 2 dentes que ele havia perdido em algumas das suas partidas, ele acabou também descobrindo vários outros. E um desses problemas, infelizmente, foi uma questão cerebral que fazia ele esquecer mesmo até seu próprio nome. Inclusive, uma das cenas marcantes das suas últimas visitas ao redor do público foi enquanto ele realmente falava com os garotos. Garotos que rodeavam ele e ficaram zombando dele, embora ele não se importasse muito. Até porque ele realmente falou que ele era um jogador importante para o Brasil antes, mas não sabia nem seu próprio nome. Então ele realmente não tinha como comprovar tudo isso. Até que alguns senhores chegaram e descobriram que era apenas o Arthur Fred, um dos jogadores mais importantes do início da história do futebol brasileiro. Ele acabou morrendo com alguns tumores e problemas cerebrais e é lembrado até os dias de hoje. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhinho para fazer, agora vai dar um trabalho para editar também. E eu vou deixando lá, pedindo desde já seu like e sua participação no canal. Se quiser que eu traga novos conteúdos, no vídeo de sexta-feira, por exemplo, eu vou tentar dar alguma inovada, fazer algo que vocês não esperem. O livro, a série, vai ser toda inspirada nesse aqui, Gigantes do Futebol Brasileiro, que é um livro que realmente fala de muitos jogadores. Se vocês quiserem, eu posso até cortar alguns ou começar falando de outros. Vocês vão decidir tudo isso. Então, obrigado por tudo que vocês estão fazendo até aqui e até o próximo vídeo.